matando a dúvida de um diodo Schottky. A gente tem aqui um circuito de backlight composto por uma bobina, o capacitor, o diodo e o CI chaveador do backlight. Esse diodo que é apresentado para vocês aí, ok? Ele é aquele diodo Schottky, é um diodo de barreira. É um diodo de barreira. Como vocês podem ver aí, ele é um diodo de barreira. Vou colocar nosso multímetro na escala de condução reversa. Acima nós temos aí o multímetro, correto? Na placa nós temos aí, recapitulando, o diodo de backlight, o CI do backlight, um capacitor e uma bobina. Sempre teremos essa composição de um circuito de backlight, composto por diodo, capacitor, CI e uma bobina. Ok, pessoal? Aqui atrás de mim, nessa imagem, nós temos aí um circuito backlight, que é um circuito backlight no Moto G2. Nós temos aí um diodo de barreira. Não sei se vocês lembram aí o valor de diodo Schottky, um diodo de barreira, né? Ele tem que constar, esse diodo de barreira, esse diodo Schottky, ele tem que constar um valor entre 120 mV a 400 mV. Né? É esse valor mais ou menos aí que tem que ser apresentado para a gente. Esse é um valor aí que tem que ser apresentado para a gente aí. Então vamos realizar um teste. Tá? Como é que a gente faz para testar o diodo? Justamente, a gente coloca o multímetro aí na escala de diodo. Tá? A gente coloca o multímetro na escala de diodo. O símbolozinho está aí assim, ó, vocês podem ver. E vamos diretamente em cima do diodo. Esse diodo aqui não tem uma marcação onde está o anodo, onde está o cátodo dele. Porém, vamos tentar medir. Né? A gente vai direcionar as duas ponteiras do multímetro em cima do componente e vamos verificar se vai apresentar um valor. Nos apresentou um valor aí de 213 milivolts, ou seja, o nosso anodo está aqui em cima, o nosso cátodo está aqui embaixo. Né? É um valor de condução de um diodo de barreira bom. Né? Então, de 120 a 400 milivolts, esse diodo está bom. Agora, vamos inverter a ponta do multímetro. Invertemos a ponta do multímetro e tem que dar nada, né? Tem que dar zero. Assim, a gente determina que este diodo de barreira esteja bom. A gente não precisa remover este diodo, né? Sendo que a falha não é nele. Ele apresentando este valor na placa, na board, tá? Vamos lá de novo, ó. 213 milivolts, ele apresentou esse valor, invertemos, deu zero, esse diodo tá bom, não preciso mexer no diodo do backlight para isso, não é? Vamos pegar aí uma outra placa, deixa eu pegar aqui uma outra placa, vamos pegar uma placa de um iPhone 6, vamos retirar a blindagem rapidamente aqui, deixa eu diminuir o zoom, tirar aqui essa blindagem, porque o diodo do backlight está por baixo dessa blindagem. Para tirar essa blindagem aqui da CPU, eu uso 280 de temperatura e 50 de ar. E aplico calor pela lateral e faço uma alavanca com uma pinça. Uma maneira aí super tranquila de se fazer. Deixa eu ver se a gente consegue pegar uma imagem aqui de lateral, né, para que vocês consigam aí enxergar de maneira mais tranquila. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode... ver se eu consigo adicionar aqui uma imagem para que vocês enxerguem aí. Note... Perfeito. Vou colocar aqui em cima da minha cabeça.
para que vocês aí possam ver o posicionamento aí da minha mão, fazendo essa remoção dessa blindagem aí, tá? Então a gente usa aí 280 graus. Para o iPhone a gente usa essa temperatura. A gente vai vir aqui na lateral, ó, e vamos fazer uma alavanca. Eu vou botar a pinça por dentro e vou usar o SIM card para fazer uma alavanca e levantar o calor que a gente vai aplicar aqui pela lateral. Aqui pela lateral aqui. Então vamos lá. Vocês conseguem ver aí, ó, de lado, fazendo uma alavanca. Deixar um pouquinho a câmera para cá. Isso tá legal. Só não saiu mais porque ela está presa ali. Tiramos a blindagem, 280 graus. É uma solda aqui muito tranquila aqui, de baixa fusão que tem aqui. Só estou tirando aqui um resíduozinho que tem. E aqui nós temos aí o circuito de backlight. Nós temos aí o circuito do backlight aqui também, ó. Um iPhone 6, composto por diodo do backlight, CI do backlight, a bobina e os capacitores aqui que fazem o charge, né, que armazena a tensão de saída aí do backlight aí em torno de 16 a 22 volts, né, nos iPhones, podendo chegar até 40 volts, dependendo do aparelho. Para a gente identificar se um diodo do backlight está com defeito, né, se ele está com problema, além de medir, a gente tem a inspeção visual. Se eu tivesse um furo no meio dele, né, como se fosse um morrinho, um vulcão, né, possivelmente esse diodo estaria com defeito. Não é o nosso caso aqui. Aqui nós vemos também o chanfro, né, essa marca aqui, essa faixa, indica que é o catodo, né, que seria o lado negativo do diodo. E o lado todo liso, né, significa aí o anodo, que é o lado positivo do diodo. Né? Vamos fazer a medição. Vamos aí fazer a medição. Vamos fazer a medição aí diretamente, tentar medir lá o diodo do backlight, né? Então, o catodo, vou botar a ponta preta e o anodo, vamos botar a ponta positiva aqui. Que vai me apresentar o valor de 204 milivolts. Ou seja, né, esse diodo do backlight aparentemente está bom. Só falta inverter, colocar o negativo, sempre tem que inverter, lá no anodo, e o positivo no catodo. Open line. Ou seja, este diodo está bom. Sempre quando a gente tem uma falha de backlight, lembram lá da aula passada, uma falha de backlight, né? Que a gente vai ter imagem, porém não vai ter retroiluminação. Sempre temos que buscar no conector FPC quem são os seus anodos e quem são os seus catodos. Quem são os seus anodos e quem são os seus catodos. Então, nós temos aí que buscar quem são os seus catodos e quem são os seus anodos. Falha de backlight. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso, em qualquer arquitetura. Ok, pessoal? Então, a gente vai verificar aqui quem é iPhone 6. Quem são seus anodos e quem são seus catodos. Podemos também nos basear por esquema. Né? Assim a gente já vai se familiarizando
com esquema. É interessante essas ferramentas de roteamento de pad, né, que elas são mais simples de se mexer, elas nos dão uns recursos mais fáceis para acessar. Por exemplo, ela vai te dando se arrebentou um pad, a gente consegue rotear esse pad, saber aonde vai ser o próximo ponto, com uma maior facilidade, né? Você tem uma visualização melhor. A didática para você enxergar, né, a placa é melhor nessas ferramentas aí de roteamento de pad. Tá? Vamos lá. Então a gente está fazendo comparação ali. A gente pode ver que nós temos aí tanto o backlight de um iPhone quanto um backlight de um Motorola, um Moto G2. Né? Vimos aí o diodo lá do iPhone 6, 204 mV, o diodo do Moto G2 na faixa de 220 mV, né? Todos eles dentro da mesma faixa. A maneira de se testar é a mesma, né? Como qualquer outro diodo de backlight aí que a gente vai testar. Então vamos procurar aqui, ó, quem são os anodos e quem são os catodos. Aqui a gente já tem na própria ferramenta o valor de referência, ó. Pino 2 seria o anodo, tá escrito aqui embaixo, ó, PP LCM backlight anode. Ok? PP LCM backlight anode. Esse pino, lembram lá o valor que teria que ser medido? 500 mV. Está dentro da faixa dos 500 mV aí. Então, vamos considerar que seja aqueles 500 mV que eu falei para vocês. E os catodos, ó, 600 mV. Aqui a gente tem o catodo 1 e o catodo 2 está do outro lado aqui, ó, 612 mV. Então, os catodos sempre vão ser 600 e os anodos sempre 500 mV. Isso para qualquer arquitetura, tá, pessoal? Qualquer aparelho aí que tenha backlight vai ser dessa maneira. Então, já identificamos aí que este pino 2, correto, é o anodo. Então, se esse pino 2 é o anodo, consegue visualizar aí? O pino 2 é o anodo do conector J2019. Vamos maximizar ele um pouco aqui, abrir ele mais para a gente conseguir enxergar. Já temos o valor de referência aí, tá? Vamos agora medir, ok? A escala de condução reversa. Não sei se vocês lembram aí como é que seria a condução reversa. A ponta vermelha do multímetro altera e a ponta preta do multímetro no local onde nós queremos medir. Então, vamos lá. Vamos colocar a ponta preta do multímetro no GND aqui, ó, vamos colocar em cima do SIM card, correto? E vamos aqui, este aqui é o conector 2019 e vamos no pino 2 e vamos verificar este valor de referência que deveremos ter ali. Agora sim, né? Nós tampamos ali o multímetro ali, agora está correto aí para a gente fazer a medição. Então vamos lá, ponta vermelha altera e ponta preta no sinal que a gente quer medir. A gente quer medir o pino 2, que tem que dar um valor de 500 mV. Está dando aí 540 mV. Tá bom? Sim, é 20% a mais ou 20% para baixo. Dentro de 20% para baixo e dentro de 20% para cima, né? Então, uma tolerância aí de 20%. Então, nós temos aí, ó, os 500 mV no anodo, né? E no catodo? O catodo é o pino 4, esse aqui na lateral. Temos os 640 mV. E o pino 1, 640 mV. Ou seja, os catodos estão funcionando e o anodo está funcionando, está dando um valor de referência padrão. Lembram lá dos 5 princípios básicos? Nós temos aí nós temos o valor de referência padrão, tanto do anodo quanto do catodo, tá? Se formos pegar um esquema aí de um Moto G2, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo valor, vai ter que ter o mesmo valor de referência lá no pino do anodo e no pino do catodo. Se a gente pegar um LG, vai ser o mesmo valor. Se a gente pegar um Samsung, vai ter o mesmo valor, tá? Então, é importante aí a gente
a gente exercitar, a gente treinar, porque o valor de condução reversa salva muita coisa, né? A gente consegue reparar aí, né? Então, como existe esse padrão aí de valores, né? Até em linhas de alimentação, em linhas de LDO e tudo, a gente vai ter os valores de referência quase que padrão, igual esse aí do backlight que eu falei para vocês. A linha de MIP na faixa de 380 a 500 mV, né? O VBus entre 550 a 700 mV, e assim a gente vai brincando e buscando essa igualdade aí dos diversos circuitos, diversas plataformas, aí a gente consegue resolver. Esse valor de referência que está nesse pino, como vocês puderam ver aí, está neste pino 2, ele vai percorrer por todo o circuito, né? Vai chegar até chegar aqui. Se nós colocarmos o nosso multímetro em condução reversa, agora a ponta vermelha alterra e chegarmos aqui no catodo do diodo do backlight, ele vai dar um valor aí de 540 mV. Por quê? Esse circuito do backlight aqui, esse catodo, ele está diretamente ligado lá no pino 2 do conector FPC 2019. É assim que funciona qualquer circuito de backlight, né? Daqui, do catodo, igual a gente tem aqui, ó, do catodo desse aparelho, o catodo está aqui embaixo, vai direto lá para o conector FPC, que vai se chamar anodo, né? Anode, LED-A, né? Então vai ser esse valor. Sempre que nós tivermos uma falha de backlight, a gente vai investigar aí os anodos e os catodos, né? E se a gente tiver uma falha de imagem e a gente tem um backlight, como é que a gente define quando a gente tem um backlight? Quando geralmente a gente tem um backlight, a gente abre a tela, pega o aparelho, abre o aparelho e a gente vai ver que tem iluminação em volta da tela. Né? Então, ele significa que a gente tem backlight, porém nós não temos imagem. Né? E geralmente imagem a gente vai ter que buscar aí linhas de MIP, a gente vai ter que buscar as tensões negativas e positivas que são geradas aí pelo circuito que alimenta o LCD. Né? Então, a gente tem um conversor DC-DC, dual converter, que vai gerar tensão negativa e positiva para alimentar o LCD. Tá? Aqui no iPhone 6, nós temos esse circuito, né, um conversor DC-DC dual converter, que ele vai gerar as tensões negativas e as tensões positivas, tá? Então, a gente vai ver aqui agora aqui. Então, nós temos aqui, ó, que é o famoso chestnut. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá? Esse aqui é o PMU do display, ele é o PMIC do display. E toda a arquitetura tem, basicamente, aí este CI que vai gerar na sua saída as tensões negativas e positivas para alimentar o cristal líquido. Tá? Um exemplo aí que a gente vai pegar também aqui. A gente consegue abrir um aparelho aqui agora. Pegamos aí o LG K10 Power, né? M320, e vamos verificar aí o que a gente estava falando aí, né? Aqui a gente já pode ver, ó, que ele tem um CI, que é esse LM3632, que ele é o CI do backlight, ó, LCD backlight, e é um CI DSV, que ele vai gerar as tensões negativas e positivas, ó. Consegue enxergar aí? 5V5 e menos 5V5. 5V5 e mais 5V5. 5V5 negativo e mais 5V5 positivo. Né? Então, toda a tela, o Moto G2 também tem, o Moto G4, o Moto G5, alguns Samsungs têm aí, muitos Samsungs, 99% dos aparelhos tem essa tensão negativa e positiva. E justamente a falha em uma dessas linhas, que também vai lá para o conector FPC, pode ocasionar, tá, ausência de imagem. Então, quando a gente tem uma falha de imagem, nós sempre temos que procurar também essas tensões negativas e positivas. Aqui, nesse teste que a gente vai fazer agora, tá, existe aí um grande problema. Tá? Um grande problema. Porque a gente vai estar manipulando tensões negativas. Então,
vamos voltar lá no esquema do iPhone 6. A gente vai agora trabalhar o esquemático do iPhone 6. Vamos buscar lá na página 15, acredito que esteja na página 15. Procurar aqui. Conector FPC. O conector FPC 2019. Sempre quando pegar um esquema também, peguem lá do início, vão rolando para vocês irem decorando, né? Ó, LCD board to board, chegamos aqui. Aqui nós temos o conector FPC, aquele 2019, e nós temos essa tensão negativa e positiva para alimentar o cristal líquido. Power positivo, PP de power positivo, 5V7, LCM, AVDD. Né? Então, todo VDD é uma tensão de alimentação. Tá? E A de analógico. PN, power negativo, 5V7, é uma tensão negativa. E está em qual pino? Vamos ver em quais pinos estão. Pino 26 e pino 28. Ok? Pino 26 e pino 28. Então, vamos retornar lá a Vunshinji e vamos procurar esse pino 26 e 28. Pino 26 e 28 estão aqui já, ó. Olha que interessante, pino 26 e 28. O pino 26 ele tem que estar um valor aproximado de 551 milivolts. O pino 26 ele é o power positivo, ele é uma tensão positiva. Então, eu vou continuar obedecendo a regra da condução reversa. Vou colocar o meu multímetro, vou continuar ali, vou colocar o meu multímetro na escala de diodo, a ponta vermelha alterna, e vamos lá no pino 26 medi-lo. Né? Então, vamos procurar lá, saber quem é o pino 26, vamos diminuir um pouco aqui, pino 1, 2, é o terceiro de baixo para cima, então vamos lá no terceiro de baixo para cima, terceiro de baixo para cima, ponta vermelha alterna, terceiro de baixo para cima, 1, 2, 3, aqui, ele tem que apresentar um valor de 551 milivolts. Está dando 643, 20% de tolerância, está dentro. Não é? Agora a gente vai passar para o pino 28. No pino 28, a ferramenta está nos dizendo que tem que dar um OL. Vamos procurar ali, pino 28, é o penúltimo, pino 28. Está me apresentando aí um OL. Estou tocando a ponta, tá? E está me apresentando um valor de OL. Vou encostar aqui do lado para que vocês vejam. Está me apresentando o pino 28 OL. Aparentemente, vocês falariam assim, está de acordo com o que a ferramenta me apresentou, então tá bom. Mas se realmente essa linha tiver OL, essa linha não é para dar OL, porque ela vai conectada a um circuito integrado. Toda linha que é conectada a um circuito integrado, ela não pode apresentar para a gente o openline lá, ela tem que dar o valor de referência porque ela está conectada ao CI. Né? Então, a essência do valor de referência é essa. Essa linha está conectada a um circuito integrado. Toda linha, só que aqui é o pulo do gato. Toda linha que tem tensão negativa, que gera tensão negativa, nós vamos inverter. Agora vai ser a ponta preta no terra e a ponta vermelha aonde a gente quer medir. Então, vamos lá no pino 28 novamente e vamos medir. Ó. Vou ligar o terra aqui. Está conectado ao terra e vamos lá no pino 28. Deixa eu ver aqui. Nos apresentou um valor agora, 636 milivolts. Significa realmente que essa linha ela tem um valor de referência. Porque se desse OL invertendo a polaridade, tivesse OL dos dois lados, né? Tanto a ponta vermelha alterna e a ponta preta onde a gente quer medir, e depois a ponta preta alterna e a ponta vermelha onde a gente quer medir, numa linha que tem alimentação negativa, essa linha realmente estaria aberta, open line. Então, toda linha que tem tensão negativa, vamos sempre usar a ponta preta do multímetro alterna e a ponta vermelha aonde a gente quer medir. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, é sempre importante, sempre quando tiver valor negativo, né, tensão negativa, nós temos que inverter
Justamente, Romário, é onde o cara se engana, porque ele vê um open line ali e vai acreditar na ferramenta, né? E se tiver realmente open line? E se não tiver um filtro naquela linha? Se aquela linha se rompeu ali um filtro? Olha só como é que como é que é uma pegadinha, né? Vamos lá seguir no esquema, né? A gente vai acreditar no esquema aí, vamos buscar no esquema essa situação que a gente acabou de falar. O pino 28, né? Então, o pino 28 ele vai estar lá sempre quando a gente tem na derivação das páginas, assim, esses números pequenininhos, significa o número da página que a gente tá? Mas aqui a gente está na página 22 embaixo e em cima está mostrando a página 20. É porque alguém acrescentou 2 páginas a mais nesse esquemático. Tá? Então, por isso que não está conferindo ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? Estão vendo aqui, ó, essa linha aqui, ó, PP, PN 5V7, é aquele pino 28. O pino 28 vem para cá, tem esse capacitor de desacoplamento, passa por esse FL2061, ou seja, se esse FL2061 não estiver no local, vai me apresentar um open line, né? E se eu estiver usando a condução reversa e não me atentar que essa linha é uma linha negativa, né? Ele vai me apresentar o open line e eu vou achar que não está com defeito, porque a ferramenta, a Dongle disse que era para ter ali OL, né? Então, não é que seja uma falha da Wuxingyi, da ZXW, né? Mas é uma coisa que quem domina a condução reversa tem que entender disso, né? Sempre que nós tivermos uma linha negativa, nós temos que inverter a ponta do multímetro. Coloca na escala de diodo, só que dessa vez, para a condução reversa, a gente sempre vai usar ponta vermelha ou terra. Mas dessa vez, quando a gente tem uma linha de tensão negativa, obrigatoriamente nós temos que inverter novamente a ponteira e usar agora, dessa vez, a ponta preta alterna. Quando a tensão negativa, testa normal, a ponta preta no GND e o vermelho no pino. É isso mesmo, João? É isso aí. Né? Porque pode dar um falso open line ali para a gente ali. E se aquele filtro não estiver no lugar, ele vai dar OL. Né? Só que na hora que você inverter, inverte ele lá, você vai achar o valor de referência. Né? Agora, se tivesse um filtro, na hora que você inverter, vai dar OL de um lado, OL do outro. Aí você vai ter certeza que a linha vai estar open line. Né? Então, é importantíssimo isso aí, tá, pessoal? É importantíssimo, importantíssimo. Acredito aí que muitos de vocês que usam condução reversa, acredito aí que muitos de vocês que usam a condução reversa não sabiam dessa informação aí. Acredito aí que muito poucas pessoas sabiam dessa informação. É aí que a gente erra muito, 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 né? Só serve aonde tem tensão negativa. É um macete, né? Agora a gente vai ter outro problema. Deixa eu localizar aqui, ver se a gente consegue, através do esquemático ou através da ferramenta aqui, verificar aqui uma tensão onde era para estar open line e não é. Se tiver um capacitor de acoplamento na malha, vocês vão achar open line também. Deixa eu ver aqui se eu acho qual que eu acho aqui. Já achei aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem aí. Tá aqui, pessoal. Ó. Nós temos aí, ó. Vocês estão vendo o conector 20, o conector J0801, é o do botão power, né? Do botão power do iPhone, né? Deixa eu pegar uma chavinha aqui para poder abrir. Está com ele aqui na ponta. Vou minimizar um pouco aqui para que vocês enxerguem. Está com o parafuso ali. Vou só tirar esse parafuso. E estamos aí com o conector 200801, não é isso? 0801. Aposto. Né? Olha que interessante, né? Eu vou maximizar um pouco, vou colocar lá na Dongle para que vocês enxerguem aí, ó. E vamos maximizar. Aqui ele está falando que o pino 4 e o pino 6 tem que dar OL. Correto? Todo mundo concorda aí? Que linha é essa? Ó, essa linha está escrita aqui embaixo, Here Mic 2
para o codec de áudio. Ou seja, o microfone do Flex aí, né? O microfone, que é um microfone de ruído, né? Esse microfone de ruído aí. Se essas duas linhas tiverem open-line aqui está dizendo que é para dar open-line, mas se nós tivermos falha no pino 6 e no pino 4, o microfone de ruído não vai funcionar. Ou esse mic 2 aí não vai funcionar. Mas ali já está dizendo, é open line. Então vamos medir, né? Vamos medir lá e verificar se é open line. Olha o caso que dá open line e a gente tem que estar sempre atento, pessoal. Olha o caso que dá open line e a gente tem que estar sempre atento, sempre atento. Sempre quando a gente tem uma linha open line, que a ferramenta está dizendo, investigue a linha inteira. O que tem nessa linha para dar open line? Porque aí está a pegadinha. Aí está o que vai valer, acredito que o curso basicamente todo, essa informação. Né? Sempre quando tem um open line, a gente tem que estar atento, redobrar a atenção, parar o que está fazendo e investigar a linha todinha. Espera lá, para dar open line, mesmo a ferramenta dizendo, o que tem nessa linha para dar open line? Será que é para dar open line mesmo? A gente vai ter a certeza absoluta que aquela linha era para apresentar um open line com a seguinte informação, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Ó. Então, o pino 6 e o pino 8 tem que dar open line. Vamos colocar nosso multímetro na escala de condução reversa, que é a escala de diodo, não é isso? Só que aqui a gente vai usar a ponta vermelha ou terra e vamos lá no pino 6 e vamos medir, né, no pino 4. No 4, segundo. Né? Realmente me deu um open line. Ó. Vamos lá no pino 6. Me deu um open line. No pino 8, vai me apresentar um valor de referência aí, ó, 750. Estava dando 717 ali na ferramenta, mas esse pino aqui e esse pino aqui estão dando OL. Vamos inverter a ponta. Vamos botar a ponta preta ali e a ponta vermelha agora onde a gente quer medir. Também está dando OL. Também está dando OL. Ué. Mas e aí? Olha que interessante. Saibam que essa linha não é para dar OL. Tá? Essa linha ela tem componente em série nessa linha e essa linha vai direto para onde? O próprio nome ali embaixo está escrito, ó, vai do flex para o codec. Então, se chega, né, to codec, essa linha vai chegar no codec, vai chegar no CI. Era para ter valor de referência. E por que não tem valor de referência? Porque no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, ou seja, tem um capacitor de acoplamento nessa linha. Essas duas linhas têm um capacitor de acoplamento. Vamos verificar se tem mesmo? Vamos seguir aí, deixa eu passar aqui para vocês verem aí novamente a DONG por inteira e vamos investigar aqui, vamos seguir esse cara aqui e vamos verificar se realmente tem capacitores, né? Vamos passar, ela está do outro lado ali, ó, em cima, codec aqui, embaixo aqui, vamos ver se ele passa por algum filtro. Ou podemos pegar o nome da linha, aqui fica mais fácil, né, copiar e ir lá no esquemático. Então, no esquemático, para ficar mais fácil aí a gente visualizar. Vamos aqui na pastinha e vamos pesquisar aquela linha. Vamos pesquisar. Já levou para a gente, ó. Seguimos a linha. Então, aqui vem do conector. Beleza, tem um filtro na linha, beleza. Agora, todo componente em série, a gente vai ter o nome. Aqui, deixa eu minimizar aqui para que vocês enxerguem, né? Isso aqui também, fiquem atentos a isso. Sempre quando nós temos um componente em série com a linha, do lado direito a gente tem ali o nome, ó, Here Mic 2 to Codec N com. Né? Quando tem um componente em série, essa linha já muda o nome. Ó. Mudou o nome, saiu com, mas a linha continua a mesma coisa. Vamos copiar aqui, vamos lá para a página 9, que vai ter informação lá na página 9, e vamos procurar esta linha. Vamos rastrear essa linha. Vamos chegar lá. Passamos. Aqui é o conector. Pá. Passamos aí por uma resistência, ainda tem uma resistência ali naquela linha. Uma resistência aí de 0 ohms. Passa pela resistência aqui, ó. Passa, vamos subir, vai ao CI ali. Olha aqui, ó, que interessante, ó. Passamos, chegamos aqui, ó, nós temos um capacitor de acoplamento em série. Por que está dando um open line lá? Porque justamente a gente tem esse capacitor aqui, em série com a linha.
Ou seja, então quando a gente bota a ponta do multímetro aqui, desse lado, a gente coloca a ponta do multímetro desse lado, quando a gente coloca a ponta do multímetro aqui, ó, do lado de cá, lá no conector, na verdade a gente está medindo todo esse circuito aqui. E por conta deste cara aqui que está em série, né, esse cara aqui ele exerce uma alta resistência, ele tem mais de 1 mega ohms, mais de 1 mega ohms de resistência, ou seja, ele não consegue enxergar o codec que está do lado de cá, o codec estaria do lado de cá. Então ele não consegue enxergar o codec do lado de cá. Então sempre quando a gente tem uma linha open-line, vamos investigar toda a linha, porque se esse capacitor aqui não estiver no local, estiver ausente, a linha vai dar open-line, você vai achar que é open-line e vai dar um erro. Vamos colocar o nosso multímetro na escala de ohms. Colocamos aí o nosso multímetro na escala de ohms. E vamos medir a resistência ao terra deste pino 4, por exemplo, né? Vai apresentar lá uma alta resistência. 84 megas significa que essa linha está conectada a algum circuito integrado, alguma coisa assim, está conectado. Né? Então não é um open line. Então aí com o multímetro também na escala de ohms, nós conseguimos aí identificar se aquela linha também que está escrito OL lá, ela não está realmente aberta. Se tiver aberta, se nós removermos aquele capacitor de acoplamento lá, né, ele vai dar OL e a gente não vai enxergar nada e o microfone não vai funcionar. Então, a condução reversa aí tem algumas pegadinhas, temos que ficar muito, muito, muito atentos a essas pegadinhas que a condução reversa nos proporciona, né? Então, é importante a condução reversa, tá? São alguns macetes aí que a gente tem que estar trabalhando, tem que estar atento a essas linhas que dão open line aí. Ok, pessoal?